Oi, gente! Hoje eu vou falar sobre as aposentadorias que existiam antes da reforma da Previdência. Fique de olho porque pode ser que você já poderia estar aposentado e não sabe disso. Como? Pelo direito adquirido. Bora! Nós, segurados do INSS, temos que ficar muito atentos às mudanças das legislações e também das decisões judiciais. Então, gente, o trem é complicado. Imagina se não tiver ninguém aí te ajudando. Porque vira e mexe, eles alteram essa legislação. Tem novas publicações, novas decisões na justiça. Mas podem ficar tranquilos que eu estou aqui para ajudar vocês a escolher a sua melhor aposentadoria. Então, se você aí não está inscrito nesse canal ainda, já aproveita e se inscreva. E já deixa o seu joinha, porque eu tenho certeza que você vai amar esse vídeo de hoje. Porque pode ser que você aí que está me assistindo já possa se aposentar, melhor ainda, nas regras antigas, antes da reforma da Previdência. Bora entender como é que isso funciona. Vocês têm que entender o seguinte: nós estamos passando por 3 fases na Previdência Social. E eu vou citar cada uma aqui para você entender a lógica, para ficar mais fácil de você entender a questão do direito adquirido, tá? A primeira fase aqui, gente, são para aquelas pessoas que já estavam inscritas, já estavam pagando o INSS até a data 13 de novembro de 2019 e completaram todos os requisitos para aquela determinada aposentadoria até essa data, ou seja, antes da reforma da Previdência. Aqui nós vamos falar sobre o direito adquirido. A segunda fase são para aquelas pessoas que estavam inscritas no INSS, já estavam pagando o INSS até a data 13 de novembro de 2019, ou seja, até a reforma da Previdência, mas ainda não completaram os requisitos, tá? Não conseguiu completar os requisitos até a data da reforma. Então aqui nós estamos falando em regras de transição. E se você ainda não está me acompanhando, já comece a me acompanhar, porque eu tenho vários vídeos aqui no meu canal onde eu falo sobre essas regras de transição que foram criadas. E eu vou até deixar um aqui nos cards que eu publiquei recentemente das aposentadorias através das regras de transição. E a nossa terceira e última fase são para aquelas pessoas que ainda vão se inscrever no INSS ou se inscreveram após a data 13 de novembro de 2019, tá? Essas pessoas são os novos segurados do INSS, vão começar a contribuir após essa data. Para essas pessoas, existem outros tipos de aposentadoria com novas regras, tá? São as regras permanentes que nós falamos. E eu ainda vou gravar um vídeo bem específico para explicar essas regras permanentes, ok? E hoje, nesse vídeo, eu vou falar somente do direito adquirido, que é a primeira fase que eu citei aqui, tá? Então, se você aí não se aposentou ainda e está enfrentando as regras de transição que foram criadas pela reforma da Previdência, fica de olho nesse vídeo, assiste até o final, porque eu vou citar aqui, gente, nada mais, nada menos do que 8 tipos de aposentadorias para você aí. Quem sabe você já completou os requisitos de alguma dessas aposentadorias até a data 3 de novembro de 2019 e não sabe disso. Por quê? Porque não conhece as regras, não sabe que existem essas aposentadorias. Então, o vídeo de hoje é para ver se você aí tem direito adquirido. Presta muita atenção, gente, que esse vídeo eu tô fazendo com muito carinho aqui para vocês, tá? Para ajudar vocês a se aposentar aí antes da reforma da Previdência. E vou dar bastante dicas aqui também nesse vídeo. Então, bora! A nossa primeira aposentadoria aqui, gente, é a aposentadoria por idade. Lógico que eu ia falar dessa aposentadoria primeiro, né? Muito importante. Todos os segurados do regime geral de previdência social têm direito a participar dessa aposentadoria. E você aí, homem, se completou 65 anos de idade, e se você, mulher, completou 60 anos de idade e também tem 180 meses de carência até a data 13 de novembro de 2019, você pode sim se aposentar por idade antes da reforma da Previdência. Sendo que os trabalhadores rurais e os deficientes físicos, independentemente do grau de deficiência, têm a redução de 5 anos na idade, tá? Ou seja, eles se aposentam com 60 anos se homem e com 55 anos de idade se mulher. Haha, e você achou que eu não ia falar de cálculo? Não, é claro que eu vou falar, né, gente? Você tem que conhecer os cálculos antes da reforma da Previdência, porque eu sempre tô falando dos cálculos aqui após a reforma da Previdência. Agora você vai comparar aí qual que é melhor para você, se é após a reforma ou se é antes da reforma.
Essa aposentadoria por idade aqui, gente, era calculada da seguinte forma, até a data 3 de novembro de 2019, tá? Fica ligado nessa data, gente, que é isso que eu tô falando, direito adquirido, hein? O cálculo da sua aposentadoria é o seguinte, RMI igual SB vezes coeficiente. RMI é o valor da sua aposentadoria, SB é o salário de benefício, onde são levadas em considerações todas as suas contribuições, tá? O valor das suas contribuições. E o coeficiente leva-se em consideração ali o seu tempo de contribuição. Então vamos lá. Como que era calculado a aposentadoria por idade? É o seguinte, gente. O salário de benefício leva-se em consideração as 80% maiores contribuições desde julho de 94. E aqui tinha aplicação facultativa do fator previdenciário, ou seja, não era obrigatório a aplicação do fator previdenciário. A pessoa só aplicava esse fator se fosse benéfico. Se não fosse benéfico, não precisava aplicar, ok? E o coeficiente dessa aposentadoria começava com 70% por ter completado os requisitos que eu citei aqui e era acrescentado 1% a mais a cada 12 contribuições. A cada ano de contribuição, você ganhava mais um ponto percentual, chegando a um limite aí de 100% de coeficiente. Então, por exemplo aqui, gente, se um homem ou uma mulher, não tinha distinção na hora do cálculo, né? Se tivesse ali 30 anos de contribuição, esses 30 anos de contribuição, já completo os outros requisitos, teria 70% de coeficiente. E, por ter 30 anos de contribuição, seria somado mais 1% a cada ano de contribuição. Se tem 30 anos de contribuição, tem 30%. Então, 70% de coeficiente já fixado, mais 30% por esse 1% a cada ano de contribuição, daria o 100%. Gente, esse cálculo era uma maravilha, né, gente? Uma mão na roda, porque você que está me acompanhando sabe que os cálculos mudaram completamente e foram totalmente desfavoráveis, né? Nosso segundo tipo de aposentadoria aqui, gente, a aposentadoria por tempo de contribuição. Ai, que beleza, gente! Essa aposentadoria também é muito boa antes da reforma da Previdência, porque com a reforma da Previdência ela foi extinta, ela acabou. Ou você se aposenta até a data 3 de novembro de 2019 por ela, ou não se aposenta mais. Somente pelas regras de transição que foram criadas para essa aposentadoria que você vai conseguir se aposentar. Mas vamos lá, como é que era essa aposentadoria por tempo de contribuição? Todos os segurados do regime geral de previdência social faziam jus a essa aposentadoria por tempo de contribuição, exceto o segurado especial, que é uma daquelas pessoas que são trabalhadores rurais, porém executam aquele trabalho rural em regime de economia familiar. Inclusive já tem um vídeo onde eu falo sobre os trabalhadores rurais, eu vou deixar aqui para você, caso você queira dar uma olhada depois. Esses segurados especiais só participam dessa aposentadoria por tempo de contribuição nesse direito adquirido se estivessem contribuindo facultativamente, tá? E aquelas pessoas que contribuíram, os contribuintes individuais ou facultativas na alíquota de 5% e de 11%, também não podem participar dessa aposentadoria por tempo de contribuição. Aquelas contribuições com 5%, tá? E de 11% que não entram para o cálculo da aposentadoria por tempo de contribuição. Se você vê aí a possibilidade de se aposentar pelo direito adquirido, tá? Ou mesmo pelas regras de transição, se você for ver os outros vídeos, simplesmente faça a complementação. Eu já cansei de falar isso aqui, gente. Faça a complementação para a alíquota de 20%. Quem está na de 5% paga 15%, chega na de 20%. Quem está pagando 11% paga mais 9%, chega na 20%. Se você fizer essa complementação, essas contribuições serão computadas para a aposentadoria por tempo de contribuição. Caso contrário, não são. Inclusive o MEI, tá? Que o MEI está na alíquota de 5%, ok? Os requisitos para essa aposentadoria eram o seguinte, gente. Sem idade mínima, não exigia nenhuma idade mínima aqui, nem para homem nem para mulher. Exigia 30 anos de contribuição para a mulher e 35 anos de contribuição para os homens e mais 180 meses de carência. Sendo que para os professores de ensino básico, incluindo aqueles que exercem atividade de direção escolar, assessoramento pedagógico e coordenação, esses professores têm direito de uma diminuição de 5 anos nesse tempo de contribuição. Ou seja, os homens professores se aposentavam com 30 anos de contribuição e as mulheres professoras se aposentavam com 25 anos de contribuição. E o cálculo da aposentadoria por tempo de contribuição, gente, era uma maravilha, tirando o fator previdenciário aqui que era obrigatório. Como é que funcionava? O salário de benefício era calculado em cima das 80% maiores contribuições desde julho de 94,
essas contribuições são atualizadas monetariamente, tá? Era calculada aquela média aritmética simples, igualzinha à aposentadoria por idade. Só que aqui nós temos a aplicação obrigatória do fator previdenciário, que esse fator previdenciário pode sim diminuir o seu benefício previdenciário, mas também pode aumentar. Vai depender da sua idade, do seu tempo de contribuição e da sua expectativa de vida. E ele foi criado para que as pessoas não se aposentassem tão cedo, já que essa aposentadoria aí não exige idade mínima. Então, o legislador pensou: se eles podem se aposentar cedo, eu vou arrumar um jeito deles não querer aposentar cedo. Gente, é mais ou menos isso, tá? Se você aí, na aposentadoria por tempo de contribuição, até a data 3 de novembro de 2019, completou todos os requisitos, preste atenção no fator previdenciário, se ele vai diminuir ou se vai aumentar seu benefício. Dependendo da sua idade, vai reduzir sim, tá? E uma coisa maravilhosa aqui é o coeficiente, que já era fixado em 100%. Maravilha, gente! A aposentadoria por tempo de contribuição era muito boa. E agora a nossa terceira aposentadoria aqui, regra dos pontos. Essa regra dos pontos aqui, gente, funcionava da mesma forma da aposentadoria por tempo de contribuição. É uma subespécie da aposentadoria por tempo de contribuição. A única coisa que muda nessa aposentadoria aqui é o quê? É a não aplicação do fator previdenciário. Não tem aplicação, não é obrigatório aplicar, tá? Como que funcionava essa aposentadoria até a data 3 de novembro de 2019? Era o seguinte, eram os mesmos requisitos, tá? Não tinha idade mínima, homens 35 anos de contribuição, mulheres 30 anos de contribuição, professores e professoras, aquela redução lá de 5 anos, a mesma coisa. Porém, você tinha que atingir uma pontuação, tá? Entre a soma da sua idade e o seu tempo de contribuição. Se você atingisse aquela pontuação exigida naquele ano, aí você conseguia se aposentar sem aplicação do fator previdenciário. Era muito bom, gente. A pontuação 85,95 até 30 de dezembro de 2018, tá? 85 pontos para as mulheres e 95 pontos para os homens. E 86,96 até 13 de novembro de 2019, que é a nossa data limite aqui para o direito adquirido. 86 pontos para as mulheres e 96 pontos para os homens. Era a soma de quê? Idade mais tempo de contribuição. Atingiu essa pontuação, você conseguia se aposentar por tempo de contribuição, ok? E para os professores aqui não saírem prejudicados nessa pontuação, eram somados 5 pontos a essa soma que eu acabei de falar aqui, para atingir essa pontuação aí, 85,95 ou 86,96. Já que eles tinham aquela diminuição ali no tempo de contribuição, né? Menos 5 anos. O cálculo, 80% das maiores contribuições desde julho de 94, mesma coisa. E o salário de benefício fixado em 100%, sendo que o fator previdenciário era facultativo. Se você atingir a pontuação, você não tinha que aplicar esse fator previdenciário, só se você achar que deve aplicar, se for benéfico aí no seu caso. Nosso quarto tipo de aposentadoria aqui, gente, a aposentadoria especial por agentes nocivos. Quem podia participar dessa aposentadoria especial? São para aqueles segurados que trabalharam em atividades especiais, insalubres, perigosas, e são aquelas pessoas que trabalhavam com algum agente que prejudicava a sua integridade física e também a sua saúde durante 15, 20 ou 25 anos. Ô, gente, essa aposentadoria aqui, ela não exigia idade mínima, não tinha distinção entre homem e mulher, tá? O que pedia para um, pedia para outro, os 15, 20 ou 25 anos em atividades especiais com esses agentes nocivos, a saúde, a integridade física. Inclusive, eu tenho um vídeo específico onde eu falo somente sobre a aposentadoria especial. Se você está nessas condições aí, já dá uma olhada nesse vídeo, porque pode sim te ajudar a entender melhor essa aposentadoria. Inclusive, eu falo também sobre as regras de transição que foram criadas para essa aposentadoria em específico, aposentadoria especial. Mas até a data 3 de novembro de 2019, eram pedidos somente esses requisitos que eu falei aqui, comprovar esse tempo aí de trabalho perigoso, insalubre, completar ali os 15, os 20 ou os 25 anos, vai depender do grau do seu trabalho, né, da sua exposição. E os cálculos eram da seguinte forma: 80% das suas maiores contribuições desde julho de 94, mesma coisa, gente, mesma coisa. Porém, não haverá aplicação do fator previdenciário, que não é permitida a aplicação do fator previdenciário, tá? E o coeficiente já era fixado em 100%.
100%, gente. Era uma maravilha essa aposentadoria especial, porque não exigia nem idade mínima. Era só completar os requisitos e se aposentar nessa aposentadoria, que era uma maravilha. Nosso quinto tipo de aposentadoria aqui, gente, a aposentadoria por idade híbrida. Olha, gente, essa aposentadoria aqui pouca gente fala, mas eu quero citar ela aqui. Ela é uma aposentadoria por idade, como o próprio nome diz, híbrida ou mista. Como é que funciona essa aposentadoria, gente? Como é que funcionava até a data 3 de novembro de 2019? Para você que não sabe, ela é uma subespécie da aposentadoria por idade. Ela é voltada para todos os segurados do regime geral de previdência social, assim como aposentadoria por idade. Pedia 65 anos de idade para os homens, 60 anos de idade para as mulheres, 180 meses de carência, mesma coisa. Só que tem um porém nessa aposentadoria. Você pode misturar o seu tempo rural com o tempo urbano, exatamente. Essa aposentadoria híbrida, gente, ela foi criada pensando aí em você que trabalhava na roça, depois migrou para a área urbana, ou você que trabalhava no urbano e migrou na roça e não completou nenhum dos requisitos específicos para a aposentadoria. E aí, na hora que você se viu aí com 65 se homem ou 60 anos se mulher, lembrou: ah, eu já trabalhei na roça, dá pra mim somar meu período. Ah, eu já trabalhei na rua, hoje eu tô na roça, dá pra somar o período. É pra você aí. Você simplesmente vai completar aqueles 15 anos exigidos ali de carência, né, que não deixa de ser uma contribuição. Você vai poder somar o seu tempo rural com o urbano. Simples assim, gente, uma maravilha essa aposentadoria para você aí que exerceu atividade urbana e rural e não sabe aí em qual aposentadoria vai se aposentar. Então, até 3 de novembro exigiam esses requisitos. O cálculo é a mesma coisa da aposentadoria por idade, gente. 80% das maiores contribuições desde julho de 94, atualizados monetariamente, sem aplicação obrigatória do fator previdenciário, você só aplica se quiser, se for favorável, é facultativa essa aplicação do fator nessa aposentadoria híbrida. E o coeficiente começa com 70% e você ganha 1% a mais a cada ano de contribuição, igualzinho a aposentadoria por idade, gente. Então, se você aí já trabalhou na roça e tá aí na área urbana, ou se você tá na área urbana e veio para a roça, saiba que essa aposentadoria pode sim te ajudar muito, porque você pode somar esses dois períodos até 3 de novembro de 2019, se exigir esses requisitos aí. Fica de olho, hein? Nossa, sexta aposentadoria aqui, gente, a aposentadoria especial por deficiência. Essa aposentadoria aqui, gente, é específica para aquelas pessoas que possuem uma deficiência de longo prazo, seja ela física, mental, intelectual ou sensorial, tá? E essa deficiência é detectada pela perícia médica do INSS e é lá que eles vão decidir o grau dessa deficiência. Todos do regime geral de previdência social têm direito em participar dessa aposentadoria. Porém, o segurado especial, que é aquela pessoa que trabalha na roça, que exerce atividade em economia familiar, se ela quiser participar dessa aposentadoria aqui, ela tem que fazer as contribuições facultativamente, ok? Essa aposentadoria aqui, gente, não deixa de ser uma aposentadoria por tempo de contribuição, só que é para as pessoas com deficiência, tá? Então, como é que funciona essa aposentadoria até a data 3 de novembro de 2019? É o seguinte, não exigia idade mínima nem para homem nem para mulher, mas as mulheres tinham que cumprir 20 anos de contribuição se fosse detectada ali a deficiência grave, 24 anos de contribuição se a deficiência detectada fosse moderada e 28 anos de contribuição se a deficiência fosse leve. E para os homens eram precisos 25 anos se a deficiência fosse grave, 29 anos se a deficiência fosse moderada e 33 anos se a deficiência fosse leve. E também se exigia aqui 180 meses de carência. Gente, eu tô para gravar um vídeo bem específico sobre essa aposentadoria especial aqui dos deficientes, tá? Aí eu vou explicar direitinho como era antes da reforma, conforme eu tô explicando aqui, e também vou explicar como que ficou após a reforma da Previdência, ok? E o cálculo dessa aposentadoria, gente, até 3 de novembro de 2019 era o seguinte: 80% das maiores contribuições desde julho de 94 e haveria aplicação do fator previdenciário de forma facultativa, só se a pessoa quiser aplicar, desde que esse fator fosse de 1 ponto ou mais do que isso. Menos do que isso, o INSS não permitia a aplicação desse fator previdenciário. Somente se realmente fosse favorável para esse deficiente
que eles aplicariam esse fator previdenciário, tá? E o coeficiente também era fixado em 100%. Gente, quando eu falo dessas aposentadorias antes da reforma, nossa, é muito melhor, gente. É muito, mas muito melhor. A forma de cálculo é completamente favorável para os segurados. Nosso 7º tipo de aposentadoria aqui, gente, é a aposentadoria proporcional. Essa aposentadoria aqui, inclusive, o meu último vídeo foi sobre ela e eu vou deixar aqui nos cards para você dar uma olhadinha depois, porque eu expliquei tintim por tintim como funciona essa aposentadoria. Mas aqui eu vou te explicar como que funciona essa aposentadoria até a data 3 de novembro de 2019, porque essa aposentadoria também foi extinta com essa reforma da Previdência de 2019. Como é que funciona a aposentadoria proporcional? É um tipo de aposentadoria, né, do regime geral de previdência social, mas que com a emenda constitucional A20 de 1998, ela acabou essa aposentadoria, tá? Mas foi criada uma regra de transição para essa aposentadoria proporcional. Você aí, homem ou mulher, tinham que estar filiados, já pagando o INSS, até a data 16 de dezembro de 1998. Os homens têm que cumprir 53 anos de idade, as mulheres 48 anos de idade, e é exigido um período aqui de contribuição. Essa aposentadoria também não deixa de ser uma aposentadoria por tempo de contribuição, tá? Por quê? Porque se exige 30 anos de contribuição para os homens e 25 anos de contribuição para as mulheres, desde que se cumpra um pedágio de 40% do tempo que restava para a pessoa completar 25 anos de contribuição se mulher e os 30 anos de contribuição se homem, na data 16 de dezembro de 1998. Você calcula aquele tempo que faltava ali até essa data para você completar o tempo de contribuição que exige e em cima desse valor você calcula o pedágio de 40%. Ou seja, além do tempo mínimo exigido, 30 ou 25 anos de contribuição, você ainda tinha que cumprir esse pedágio aqui para participar dessa regra de transição. E também tem a questão da carência. Os cálculos aqui, gente, era o seguinte: 80% das suas maiores contribuições desde julho de 94, com a aplicação obrigatória do fator previdenciário, não tem para onde correr, e era acrescentado 70% por ter completado os requisitos, tá? Se você completou aqueles requisitos lá, você ganha 70% de coeficiente, e é somado 5% a mais a cada ano que exceder aquele tempo de contribuição exigido mais o pedágio. Então aí, se estava faltando aí 10 anos, você homem, para completar o seu tempo de contribuição lá em 16 de dezembro de 1998, você calculou um pedágio aí de 4 anos, tá? Então, 4 anos de pedágio mais os 30 anos mínimos que era exigido, você tem 34 anos obrigatórios aqui para cumprir nessa aposentadoria proporcional. 34 anos, mais todos aqueles requisitos completos, te garante 70% de coeficiente. Se você quiser ganhar mais coeficiente, é só se contribuir por mais tempo, o que não vale a pena. Então assista o vídeo que eu publiquei para você entender melhor essa aposentadoria proporcional. Mas ela funciona desse jeito, até 3 de novembro de 2019. Depois disso, ela acabou, ela não existe mais. Nosso 8º tipo de aposentadoria aqui, gente, mas eu não vou falar muito sobre ela não, é a aposentadoria compulsória, vocês já devem ter ouvido falar. Eu vou gravar um vídeo específico para essa aposentadoria, porque não é uma aposentadoria que você se planeja para ela. Essa aposentadoria que parte da vontade do seu patrão, quando ele tem enjoado de ver sua cara, quando ele não quer que você trabalhe mais para ele, ele solicita a sua aposentadoria. Por quê? Porque você já tá passando da hora de aposentar. Ele tá querendo ver sua cara mais, é mais ou menos isso. Aí eu quero gravar um vídeo específico para essa aposentadoria compulsória, porque a vontade da aposentadoria não parte de você, parte do seu patrão, para você que trabalha de carteira assinada, tá? Nossa, gente, vocês imaginavam que era esse tanto tipo de aposentadoria antes da reforma da Previdência? Pois é, eu citei todas as aposentadorias aqui pelo regime geral de previdência social até a data 13 de novembro de 2019. Então esse vídeo aqui é para você ver se você completou os requisitos, né, de uma dessas aposentadorias que eu citei aqui, tá? Você tem que ficar de olho. Se você aí observou cada uma dessas aposentadorias que eu citei e não viu a possibilidade de se aposentar em nenhuma delas, calma, porque você pode se aposentar pelas regras de transição que foram criadas, tá? Foram criadas 4 regras de transição para aposentadoria por tempo de contribuição que foi extinta e foi criada uma regra de transição para aposentadoria por idade. Ah, mas Ana Paula, eu não
sei quanto tempo de contribuição que eu tenho até a data 3 de novembro de 2019. Como é que eu faço? Gente, eu publiquei um vídeo aqui recentemente, eu vou deixar aqui nos cards, para você dar uma olhada, porque eu ensino como que você calcula o seu tempo de contribuição. Você aí que tá para pleitear qualquer uma dessas aposentadorias aqui que eu citei até a data 3 de novembro de 2019, ou que seja hoje, você tem que saber seu tempo de contribuição, tá? Vai lá, assiste o vídeo, aprende como é que faz esse cálculo, porque com certeza vai te ajudar muito. Você tem que saber seu tempo de contribuição para você ver a possibilidade de se aposentar ali pelo direito adquirido, que é muito mais benéfico, né, gente? Vocês viram os cálculos, principalmente você que está me acompanhando, você sabe exatamente como é que tá os cálculos lá na regra de transição, né? Você sabe que não tá fácil, né? A dica que eu tenho para dar para vocês aqui, gente, antes de eu me despedir, é a seguinte. Se você aí sempre pagou com base no salário mínimo, buscou uma aposentadoria de um salário mínimo e se programou para isso, não esquenta a cabeça com cálculo. Esquenta a cabeça em preencher os requisitos de alguma dessas aposentadorias que eu citei aqui, tá? Seja por aqui ou pelas regras de transição quando você for lá assistir o vídeo. A primeira aposentadoria que você preencher ali os requisitos, já pode pegar, não precisa se preocupar com esses cálculos, porque a sua aposentadoria vai ser de um salário mínimo, porque a Constituição Federal fixa a sua aposentadoria em um salário mínimo. Agora, se você aí se programou para uma aposentadoria melhor, está buscando uma aposentadoria de um valorzinho melhor, senta, analisa cada tipo de aposentadoria que eu citei aqui, você vai ver em qual que você se encaixa, vê se você tem o direito adquirido, observe os cálculos, porque o que manda aqui, gente, é o cálculo. Então você analisa cada aposentadoria que eu citei, vê em qual que você se encaixa e depois vai lá para as regras de transição e analisa cada regra de transição. E eu vou deixar aqui no finalzinho desse vídeo aqui todas as regras de transição que foram criadas, tá? Para você analisar qual que vai ser o seu melhor benefício. Não sai pegando qualquer aposentadoria, qualquer regra de transição, faça a sua análise bem feita, porque na escolha de uma regra ali errada, você pode estar jogando sua aposentadoria por água abaixo, tá? Eu, como calculista, gente, eu vejo muito que as aposentadorias concedidas até a reforma da Previdência, elas são mais benéficas pela forma de cálculo. Se você conseguiu preencher os requisitos até a reforma da Previdência, são mais benéficas essas aposentadorias. Mas nada te impede de aposentar de uma forma bem legal nas regras de transição que foram criadas. Mas a forma de cálculo está bem rígida, está bem diferente do que era até 3 de novembro de 2019. Hoje foi isso, espero muito que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, sugestão, pode deixar aqui nos comentários que eu tô tentando responder. Eu não tô conseguindo responder todo mundo, mas eu tô tentando responder. Um grande abraço para vocês. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.